nós falando disso de hoje, nesse canal YouTube, com análise de uma situação, de um caso, né, bastante conhecido, que é a denúncia do youtuber Felca sobre as práticas desenvolvidas pelo também youtuber e influenciador Ítalo Santos, né? E quando a gente tem um evento desse tipo, um evento de impacto assim capilar, em que há uma mobilização transversal da imprensa tradicional, dos sites, dos blogs, dos canais, né? A gente deve perguntar sempre duas coisas, né? Em primeiro lugar, a questão em si, né? O mérito, o assunto, que posição ele evoca, né? mais crítica, mais transformativa ou mais ideológica, vamos dizer assim. Mas também a gente deve se perguntar por que naquele momento, naquela hora, com essa perspectiva, né? E independente, e suspender um pouco, né, aquele que seria assim, o nosso olhar imediato, né, a nossa captura para a temática, né, porque a gente deve estar advertido de que há um tipo de pensamento coletivo que sistematicamente nos faz olhar as coisas do ponto de vista, né, convergente, que é vamos chamar assim, a produção do caso. É como um bom operador jurídico, né? Ele vai se interessar pelo juízo, ele vai se interessar pelo mérito da questão, pela sentença, vamos dizer assim, mas ele vai, antes de tudo, olhar para as evidências, ele vai ver o processo, ele vai ver como foi instruído, ele vai ver a acusação e a defesa, ele vai ver o processo, né, pelo qual a gente chega no juízo. Uma das coisas mais patentes e problemáticas, né, na discursividade digital é que a forçagem, né, a aceleração do juízo é uma tônica, né, um dos aspectos aí dessa nova linguagem, né, a ponto de, quando a gente tem um juízo sobre uma pessoa, sobre um tema, sobre uma determinada questão, ela vai, né, produzindo a sua tendência de autoconfirmação, de multiplicação, conforme a lei mais geral do universo digital, que é a lei de Mateus, né? Quanto mais, mais, quanto menos, menos. Nesse caso, portanto, a gente deveria, primeira medida, né, recuar para a história dessa questão. Né, essa questão que agora está sendo chamada, né, de adultização da infância, né, é uma nomeação que retoma uma anterior, né, já discutida amplamente na nossa cultura, e eu diria assim, que a gente pode destacar três grandes momentos. O primeiro, um momento mais recuado, né, ali estudado pelo Foucault, né, na passagem do século XIX para o século XX, um momento de emergência da própria psicanálise enquanto prática, né, se discutia como as crianças elas não tinham sexualidade, a sexualidade, quando presente nas crianças, era uma anomalia, era uma espécie de perversão, e que certas práticas ligadas a sexualidade infantil deviam ser severamente combatidas, né? Como a masturbação, como os contatos preliminares, as sensações sexuais eram intrinsecamente um problema. Isso vinha da moralidade cristã, tradicional, da ideia de que, bom, a gente deve entender a sexualidade basicamente como sinônimo e orientada para a reprodução. Bom, o Freud foi uma grande descoberta, né, depois confirmada aí por outras correntes científicas, se vocês quiserem, né, que vai mostrar, assim, a criança possui sexualidade, ela vai construindo sua sexualidade, né, sua posição de gênero, sua orientação sexual, heterossexual, homossexual, são construções, né, que tem que ver com uma certa indeterminação, né, da nossa sexualidade. Aliás, esse é o ponto assim, mais legal e assim, para alguns mais problemáticos, né? Ou seja, a sexualidade não é instintual, ela não é apenas a expressão de uma
tendência natural. Por outro lado, ela também não parece ser inteiramente assim deliberada, livre-arbítrio, né, que a gente vai escolhendo. A gente vai construindo, mas vai construindo com os outros, vai construindo com a nossa história, com os nossos encontros, bons e maus, com a concorrência, né, do que o Freud chamava das suas teorias sexuais infantis, que é um exemplo, né, de como a sexualidade ela tem que ver com o saber, né, como a gente lida com o saber sobre a sexualidade, né? Então esse é um primeiro ponto. Um segundo momento vai estar ligado ao quê? À importância, né? Já aceitamos ali as premissas freudianas. É um segundo momento em que a nossa cultura vai se ocupar, né, de tentar mediar e favorecer esse processo suposto já na criança para o adolescente. Então vão surgir as diferentes formas de educação sexual nas escolas, né? Vai se conectar isso com os cuidados, né, para que esses primeiros encontros, para que essas experiências sejam acompanhadas, né, de uma consciência corporal, de uma consciência intersubjetiva, de uma consciência sobre seus direitos, o que não deve acontecer, o que está aí mais restrito, como se proteger de uma gravidez indesejada, como se proteger de uma DST, né, de uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, a gente teve esse segundo momento em que a gente admitia, né, a sexualidade da criança e procurava, assim, né, respeitá-la e proteger que esse processo fosse o mais apropriado possível. Então aí surgiu o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também nesse segundo momento começa a acontecer culturalmente, ou ficar mais visível, um outro processo que se chamou de erotização da infância, né? Ou o uso de figuras, de imagens, especialmente na propaganda. A gente observa um certo deslocamento curioso, né, do uso de imagens de mulheres atraentes, de mulheres em carros, de mulheres como um signo de sucesso, de mulheres com um certo padrão, né, de raça, de forma, de idade, instrumentalizando o quê? Consumo. Bom, depois desse momento, a gente vai ter lá as tochas da liberdade, né? As mulheres fumando para incentivar a compra de cigarros dessa marca, né? Lá no pós-guerra. Depois disso, a gente vai ter, então, o deslocamento da mulher para a criança. São crianças que são vestidas de uma maneira, assim, sedutora, são crianças que são ambiguamente adolescentes ou adultos, são crianças que são usadas, assim, na sua posição meio de ingenuidade para o quê? Para vender, né? Para vender, para aumentar a adesão àquele produto, para ganhar mais autoridade, confiança. E aí você tem todas as estratégias retóricas, né, que estão lá no marketing, mas não vamos demonizar o marketing, porque ele só funciona porque isso reverberar na tua formação, na sua mente, na sua adesão identitária, no seu grupo, né, onde você já está mais ou menos apto a consumir aquilo que a propaganda está explorando, e ela vai puxar, né, ela vai incrementar, ela vai acelerar esse processo ali disponível. Então a gente tem como um bom exemplo desse segundo momento um filme notável chamado Pequena Miss Sunshine, né, que é a história justamente de uma família heterodoxa que vai entrar no mundo das crianças que são usadas, abusadas, postas, né, pelos seus pais e pela indústria para fazer concursos de beleza infantil, né? Então se vestem com maiôs, então tem ali práticas, tem discursos, né, em que você vai ter nesse filme um processo de denúncia disso, né, um paradigma, né, dessa crítica à erotização da infância. Isso não quer dizer que a gente não tem sexualidade, mas que a gente pode parasitar, que a gente pode objetificar, a gente pode usar, né, justamente isso para mexer com o imaginário do adulto, né?
E aqui vem também uma segunda incorporação, vamos chamar assim, uma segunda incorporação de uma tese freudiana pela ideologia. Né? A tese do Freud é a seguinte, né? Esses momentos, né, de primeiros contatos, de descoberta da sexualidade, eles ficam marcados na gente. Né? Eles estabelecem padrões, né? Eles criam condicionalidades, né? Eles estabelecem, às vezes, fetiches, mas às vezes eles marcam a produção de fantasias no adulto, sobre a sua própria infância e adolescência. Então, isso pode ser, então, ativado, né, pelo uso de crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, púberes, para gerar uma espécie de cativação do imaginário do adulto. Né? Então, o que a gente vai ter, muitos teóricos sobre isso, anos 80 até a internet, vamos chamar 2008, é uma datação que a gente faz aqui de forma doméstica, né? Esse é o processo de erotização da infância envolvendo pornografia, né? Envolvendo pornografia no sentido de linguagem, né? Não só de mostrar coisas, mas a linguagem, né? Hiperfoco, a linguagem acelerada, a linguagem vamos ao que interessa, a linguagem assim feita para desenvolver, né? Atiçar o patê, né? As paixões, os afetos. Né? A digitalização mudou isso aí, né? Porque desde então a gente vai ter um outro padrão, né, de articulação que justamente combina com essa ideia de adultização do infantil. Tá? Por vários motivos. Né? Em primeiro lugar, porque a gente vai ter crianças entrando nas plataformas digitais. Crianças e púberes se inscrevendo em Facebook, em Instagram, em YouTube, mesmo que esteja lá nas políticas de privacidade, que muitas dessas plataformas não são para menores, são proibidas para menores. Né? Assim como muitos sites pornográficos dizem, olha, você só pode entrar aqui se você tiver 18 anos. Aí a gente vai para o segundo capítulo, que é, mas como você vigia, né? Como é que você restringe perfis falsos? Né? E depois você, não, mas isso é também um ambiente de negócios, isso é também uma tecnologia que vai colocar a criança no mundo. Então, se você exclui todo esse debate, que terminou no Brasil com a proibição de uso de telas em escolas. A compleição, então, do problema, né? Vamos dizer assim, do mundo digital, né? Ela vai permitir que a gente tenha influenciadores crianças, né? Influenciadores e muitos, eu acho que tem até um nome para isso, né, Marco? Como é que chama a criança que faz stylist? Ela tinha até um personagem que era o gordinho do CrossFit, né? CrossFit é o quê? Você? Outfit, ok. CrossFit é coisa, datou aqui o RG, né? Mas você tem isso como uma turbinagem, né? Que tem impacto. Por quê? Porque quando você tem... Bom, eu já escutei famílias e pequenos notáveis, né? Quando você tem a criança sustentando uma família, às vezes de um jogador de futebol, de alguma criança que sabe tem uma habilidade especial, você tem inúmeras dificuldades, você tem inúmeros problemas potenciais. Assim, é extremamente recomendado que isso seja acompanhado, sei lá, por um psicólogo, ou pelo menos você entenda que tem muitos riscos e que às vezes a gente nem vê esses muitos riscos e isso os torna mais potencialmente perigosos. Né? Bom, mas além desse processo, a gente vai ter, de novo, né? Quer dizer, uma migração do universo da propaganda para o mundo digital e com isso, né, inclusive uma deflação, diminui o dinheiro, mas o dinheiro ele vai sendo redistribuído, o dinheiro de investimento em imagem, em branding, é isso que chama, né? Constituição
de imagens de instituições a partir do que de influenciadores, de pessoas que estão mais populares, então elas agregam valor à sua marca, então vamos em vez de pôr na televisão, que ainda tem, mas gradualmente está havendo uma migração para o universo digital. E com isso, você começa a monetizar coisas que antes não era uma indústria tão bem organizada. Por exemplo, o ódio. Então, o discurso de ódio, talvez ele fosse um conceito meio problemático antes da linguagem digital, né? Muitos diziam, isso não é conceito, isso aí vai ser uma psicologização, isso aí não duvido que alguém prove que existe discurso de ódio. Eu fui estudar isso, fui lá da comissão do Ministério dos Direitos Humanos sobre o discurso de ódio e extremismos. E aí você vai ver, né? Uma coisa é você xingar o seu colega que fez uma barbárie. Outra coisa é você ter 20 milhões de views e de acompanhantes e você ficar falando que grupo X e grupo Y eu não gosto, então vamos... Não, a pessoa não diz isso, né? É enunciação que diz, né? Vamos malhar, vamos matar, ou vamos deixar pra lá, enfim... o discurso de ódio, então, tem graduações, você precisa estudar isso. Né? Antigas consensos precisam ser expostos a essa nova situação. Não, mas não precisa, você não precisa de novas leis, porque você tem lá a lei que diz dos crimes da palavra, né? Calúnia, difamação, injúria. Não é suficiente. Você pode muito bem ter o discurso de ódio e ele não entra em nenhuma dessas três dimensões. E o cancelamento também não, que é um efeito, né, correlato do discurso de ódio. Mas vamos tentar então entrar agora, depois disso, né, no caso. O caso do Ítalo Santos, que promove, né, uma espécie de reality show, reunindo crianças para um processo, vamos dizer assim, de criação, de vida comum, né, uma forma de vida, né, onde a filmagem, né, vai gradativamente focando na adultização, que quer dizer, ou que envolve também a erotização da criança. Né? Então, acho que eu vou dar um exemplo para quem não teve a desagradável, né, oportunidade de acompanhar coisas, por exemplo, que são ditas ali, você quer comer arroz? Pergunta para uma criança pequena, né? E a resposta é: não, já foi comida hoje. E hahaha, e tudo bem, né? E uma das protagonistas, né, Camilinha, 12 anos, começou com 9, né? E você pode dizer assim, mas é uma brincadeira. É uma brincadeira. Só que é uma brincadeira, vamos punir as brincadeiras? Vamos coibir brincadeiras semi-eróticas? Isso é um moralismo, como muitos foram dizendo lá atrás. Isso tá errado. Não é a brincadeira num contexto específico que vai ficar entre os seus participantes. É uma brincadeira filmada, portanto gravada, né, portanto memória para, não tem dúvida aí, de 12 a 20 milhões de pessoas que vão olhar e vão usar esta imagem e a sua sequência com os fins que podem ser os mais múltiplos. Né? Então a gente vai dizer, e o que acontece com isso? Olha só, algo análogo ao discurso de ódio. Você monetiza. Né? Sexualidade e hostilidade, voltamos a Freud, são duas máquinas, né, de produzir engajamento desejante. Sempre, e vai continuar. E eu acho que não adianta brigar com isso, mas as mediações. Né? Quer dizer, nós vamos
colocar isso aí em escala, vamos dizer assim, nacional, né? E aí a gente se pergunta, você tem efeitos para quem assiste, né? Ou seja, que vão tolerando, né? Que vão incentivando, que vão, vamos dizer assim, sancionando gramática de sexualização em espaço público, né? Aí tem essa diferença. Agora, faz mal para as pessoas, enfim, essa é a ideia. O segundo lugar, talvez o que me importe um pouco mais aqui, é assim, o efeito disso entre os participantes, né? O efeito disso para esses sujeitos, né? Que estão, de certa forma, numa linguagem, numa experiência subjetiva, né? Que é essa, mais ou menos, que eu coloquei aqui, a partir do Freud. Se você tiver outra teoria, né, sobre a constituição do sujeito, vai ser consoante a isso, né? Mas que estão construindo sua sexualidade, e essa construção ela envolve algumas condições, né? Tipo, puxa, descobrir que eu tenho que fazer certas coisas em segredo, né? Que quando eu vou fazer o número 1 ou o número 2, ó, o segredo usado aqui na linguagem, eu vou ao banheiro. Eu não posso fazer, e daí as pessoas abrem a minha fralda e dizem, número 2, número 1. Você fez isso, você esqueceu, né? Mas um dia foi isso que aconteceu com você. É por isso que vai chegar lá aos 12 anos e você não vai querer que seu pai e sua mãe busquem você na festa. Porque eles lembram que você um dia passou por essa exposição vergonhosa. Mas eu não sabia. Claro, não sabia e não é para saber. Não é para saber naquela hora. Naquela hora você está só vivendo. Mas depois que você aprende que é no banheiro, e não é fora do banheiro, é nem na política de preferência, é lá que faz. E daí você aprende que, em relação à sexualidade, existe um regime assim, flutuante, né, instável, negociado, coisas que podem ser ditas e que não podem ser ditas, e que podem ser feitas e não devem ser feitas. Mas daí começa a lógica dos contextos, em relação a qual a internet repudia, né? Ela não gosta, né? Ela não aceita, o pensamento digital, ele não aceita, mas e o contexto em que isso foi dito? Não, mas e o contexto? Não tem isso. Então, por exemplo, tocar no seu pilau para dar uma olhada que aparecem umas coisas, ou então na xereca, não sei como me referir, a periquita, né? Posso usar um termo em latim, você tem lá as suas sensações. Não pode? Em público não é legal, né? Na escola dá uma evitada. Mas, de repente, tem lá o seu momento, isso é importante, né? Explorar seu corpo, conhecer seu corpo. Porque se você não tiver ideia disso, vem um adulto e começa a mexer com você e você nem tem ideia de que aquilo não está certo, né? Esse é o perigo lamentável daqueles que querem defender que a educação sexual tem que ser feita pela família. Num país como o nosso, que 80% dos violência sexual contra a criança é feito no ambiente doméstico por pessoas próximas ou o próprio pai, padrasto e companhia. A ânsia de proteger, né, quer dizer, impede que você pense, né, nessa dimensão de alienação da criança a você mesmo, né? Porque você acha que vocês têm os melhores valores, que são os ótimos, que você tem toda a potência do mundo para proteger a criança do mundo. Não vai dar muito certo, né? Ou seja, né, voltando aqui para a ideia de que você tem ali construção de fantasias. Mas ela foi brincar no banheiro com os primos, e daí pensou, e daí... Bom, e você vai dizer... Às vezes isso não cai bem, né? Às vezes, mas tentar controlar o regime privado, né,
daquela criança com o seu processo de exploração que vai cruzar limites. A regra desse processo é que a gente avança, cruza limites, faz coisas que dizem, puxa, foi meio antes da hora. Volta, negocia. Não só com o outro, o mais importante é consigo mesmo. O quanto você aguenta? O quanto você aguenta agora? Faça essa pergunta na cama. Ah, não, mas tem coisa que... Isso não, aquilo não. Então, você tem limites, a criança tem limites, a adolescente tem limites e assim por diante. O que acontece nessa obscenidade, né, promovida pelo Ítalo Santos e outros, né? Você se apresenta como o maestro orquestrador, você inventa, né, um cenário muitas vezes de fantasia, né, envolvendo coisas infantis, envolvendo coisas atraentes, né, para aquele imaginário da criança, ou do púbero, ou do pré-adolescente, ou do adolescente. Né? E aí você começa a se aproveitar, né, e eventualmente focar o barato da coisa no fato de que aquela criança não sabe o que ela está fazendo. Né? Ou seja, ela está indo, né, sem perceber que ela está cruzando um limite seu. Que ela está indo sem se dar conta que aquela fantasia está mais do lado do outro do que o do dela. Sem perceber que isso está no tempo do adulto e não no tempo dela. Outra violência. Muitos pais, no melhor dos bons interesses, dão aulas de sexualidade ou de educação sexual antes da hora. Mas a criança perguntar. Quer dizer, isso muitas vezes é sim traumático. Você tem uma ideia de como a contingência ela é importante, ela governa boa parte dessa matéria. E, portanto, quando você sai da contingência, quando você sai do contexto, quando você sai daquela temporalidade que é daquele sujeito, o outro tem outra, você está na violência. Né? Então, é essa violência que a gente está falando aqui. Né? É esse cruzamento dos limites, né? No interesse do outro. Essa é, no meu entender, a melhor formulação sobre perversão em psicanálise. Né? O querido Contardo, outros tantos tomaram essa via, ou seja, não tem nenhuma forma de prazer que seja condenável. Né? Ah, não, mas e aquilo não? Não tem. Não, e se for como? Não tem nenhuma forma de satisfação, a não ser aquela que envolve o desprazer do outro, aquela que envolve violência sobre o outro. Mas aí é o quê? É a interversão entre o seu prazer e o prazer do outro. Né? Então, a sua é uma coisa, né? Bebê born, mulher da plástico, a sua é uma coisa. Avançou sobre a do outro, vamos ter que conversar, porque aí é a do outro. Ah, mas pode ser do outro na fantasia, mas então, no outro na fantasia, no pensamento, dali a pouco você está fazendo, né? Como é que você lida, portanto, como é que você cuida, portanto, dos seus prazeres? Como é que está a sua ars erótica? Né? Não falamos sobre isso. Vai cuidar mal, vai voltar como violência, como quebra não consentida de limites. Resultado, a gente vai ter aí então, né, e essa parece ser a pergunta genérica, mas que efeitos isso deixa? Né? Não, mas isso aí é um tipo de pedofilia, né? Porque marca essa posição de estimular o gozo sobre o não saber da criança. Só que como acontece essa sexuação, né? Que é como um sujeito se torna um sujeito sexuado. Né? Ele vai, ele volta, ele ressignifica os seus prazeres e ele vai integrando os seus prazeres passados aos seus prazeres futuros. Né? Então, para ir bem rápido nessa matéria, tem vários vídeos sobre isso, né? Quer dizer, o prazer da chupeta. É um prazer da chupeta, a criancinha pequena. Depois você vai gostar de dar um beijo. Mesmo a boca. Então, tem a ver, né? Ou então dá um chupar. Bom, não tem nenhum problema. Você gosta de chupar ou um a uma ou os dois juntos. O que é problemático é alguém, né,
gravar esse seu momento, né, que vai ficar ali para que você não esqueça. E isso é desleal, né? E que vai ser exposto para a torcida do Palmeiras e do Corinthians e do Flamengo, de tal maneira que para aquele que está nesse processo, né, ele vai ter que lidar com o seu vacilo, vamos chamar assim, e com o fato de que esse vacilo foi, vamos dizer assim, confirmado no seu estatuto de realidade por uma massa de pessoas. Isso não se faz com a fantasia alheia. Né? Lembra que a gente estava falando, ó, em segredo, negociado, público e privado, faz diferença. Então é exatamente esse limiar que foi aqui cruzado. E vamos dizer assim, né, por que agora? Esse processo vem, então, primeira fase, né, virada do século XIX, segunda fase, a erotização da infância, terceira fase, a adultização da infância, processo digital. Ele tem novidades. Toda vez que a gente tem novidade na língua, tem novidade da subjetividade. Na linguagem, né, tem modificação na subjetividade. Ah, mas então agora é diferente. É diferente. Né? E daí você diz assim, mas isso não é liberdade de expressão? As crianças não estão aqui reclamando, elas estão bem gostando aqui dessa brincadeira toda, né? Pergunta para os pais várias, tinha uns pais assinando, dizendo, pô, que legal. Vimos como isso é possível, né? Quer dizer, a nossa cultura é bastante tolerante para isso. Tá? Vai em frente. Pode prejudicar? Né? Pode prejudicar. Pode ser assim, extremamente deletério para a vida desta criança. Como? Ah, mas aí vamos voltar. Né? Você quer que isso é traumático ou não é traumático? Essa é uma pergunta de quem, assim, na psicopatologia está no -1, nem entrou no como funcionam as coisas. Nada é assim na subjetividade. Ah, traumático. Tem muitos que eles vão passar por isso. Aconteceu nada. Mas tem essa e essa que vai sofrer com hipersexualização. Né? Ou seja, pessoas que exercem a sexualidade para reduzir a angústia, para se defender da verdadeira relação afetiva com o outro, para responder ao que o mundo quer dela, né? Ou dele. Ou seja, uma sexualidade que, no fundo, é defesa contra a sexualidade. Outros vão se inibir, dizer, não, isso aí para mim deu tão errado que eu doravante, tá? Tem vida normal e tal, mas a sexualidade é difícil. Né? Um pouco quem passa por um estupro, por uma violência, né? Muitas vezes tem essas duas reações, né? Hipersexualização, que você vê no desenho da criança que está sendo abusada, né? Ela só fala disso, se interessa por isso. Diz, mas por que tanto? Né? Bom, porque tem alguém, né, acelerando a paçoca. E do outro lado, a inibição. Dizer, não, eu só consigo se for assim, desse jeito, senão não dá, tem que ser assim, meio... Problema. Né? Problema que são... Bom, tem esses dois polos fora, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, aí sim, pessoas que estão na linhagem, né, do sexual como traumático. É muito ruim. Aí o tema te atemoriza, aí a relação com aquele gênero que você gosta, com aquela modalidade de satisfação, ela fica tingida de angústia, de medo, de temor, aí você vai, né, a fobia social, o pânico, você vai abrindo o leque, né? Vai lá olhar no DSM, você vai encontrar muitas coisas que podem redundar de uma forçagem desse tipo, uma forçagem, né, em escala industrial, massiva e digital. Uma última consideração, né, portanto, é contra... você quer marco jurídico para a internet? Acho que sim, eu uso sempre essa imagem, né? Você convida as pessoas, vamos fazer assim, o que é um reality show desse jeito, aqui, desse tipo, né?
O que são grandes aglomerações, grandes sites, vamos dizer assim, sensacionalistas, né? Aqueles que ou vive de treta, ou vive de fight, toda vez é briga, toda vez é ódio contra... Do que a gente está falando aqui, né? São pessoas que promovem, então, uma espécie de festa. Vem pra minha festa, porque aqui temos atrações. E daí nós reunimos na nossa rave 12 milhões de pessoas. Né? O nosso canal tem 479 mil inscritos, quase meio milhão. Agradeço a todos e cada um de vocês, super legal. Mas, veja só, vamos fazer uma festa aqui, chamar todo mundo, e daí eu não vou pôr extintor de incêndio, eu não vou pôr aviso na porta, que pode entrar de tal idade. Se começarem a brigar, eu vou dizer, olha, vocês que se entendam, porque eu só tô organizando aqui, tô dando espaço para vocês. E daí, bom, um grupo mata o outro, não, a responsabilidade é do sujeito que usou, né? É aquele raciocínio estreito, né, do cientista positivista que diz, eu só inventei a bomba, eles jogaram a bomba, eu não tenho nada a ver com isso, né? Entende, né? Quer dizer, não é você que tem que ser punido, não, é porque você tem uma responsabilidade. E mais, né? Eu acho que o termo aí, já escrevi sobre isso nesse trabalho chamado Lacan e a Democracia, aí não é culpa, tem culpa, mas não é só culpa, tem responsabilidade, mas não é só responsabilidade, é implicação. É cínico, é estúpido você achar que você não tem nenhuma implicação pelo que acontece. Né? Então, marcos jurídicos, né, são importantes para isso, para que você ajude as pessoas a encontrarem mediações que são necessárias para a gente evitar esse tipo de abuso. Gerações que virão vão olhar para trás e falar, olha só, os caras faziam Coliseu, olha que horrível, Coliseu, os cristãos sendo comidos por leões, Coliseus, pegavam os escravos e matavam, faziam batalhas navais no Coliseu. Que coisa, né, de bárbaros, coisas de gente que não é instruída como nós. Estamos fazendo isso aqui, a rave, mata todo mundo, Hobbes, cada um por si, Deus contra todos, e tudo bem, porque o quê? Porque tá pagando, porque tem gente ganhando em cima, porque, bom, isso permite, né, que ideias que a gente diz assim, olha, essa ideia vai precisar passar por uma quarentena antes dela, né, quer dizer, ganhar tração. Não, qualquer ideia pode ganhar tração. Não sei, no princípio concordo, né? Mas quando você vai vendo a aplicação do princípio, você vai vendo também coisas como, para fazer esse vídeo eu fiz uma pequena pesquisa, quer dizer, quem que é o Ítalo Santos? Né? Onde estudou? De onde veio? Quais são suas referências assim, teóricas ou estéticas que seja, né? Como é que veio essa ideia? E isso é criminoso, né? Quer dizer, não é que todo mundo tem que apresentar a sua ficha, mas, por exemplo, a gente na psicanálise tem que dizer agora, não, mas antes não precisava, mas agora tem que dizer. Estudei aqui, fiz isso, fiz aquilo, etc. Não precisa ser curricular, pode ser biográfico, mas chama-se controle social difuso. O que você está fazendo, quem que eu cobro? A quem eu endereço isso que você está fazendo? Tem a comunidade, tem pesquisa, tem universidade, tem o Estado, tem grupos de movimentos sociais, não importa, mas eu quero saber, assim, e nesse sentido, sua história conta. Não é só o seu currículo, sua história. E daí você pergunta, e veja, essa foi uma matéria, repercussão nacional, hoje está aí, estamos fazendo um vídeo sobre isso, porque recebemos muitas perguntas, e você pergunta, e a gente fez para G1, para Estadão, para Folha, para IA Pago, quem é? Me conta a história do Ítalo Santos. Todas as respostas se resumem a nasceu em Juazeiro, em Cajazeiras, né, na Paraíba, começou a cursar letras e pedagogia, mas não concluiu, começou uma carreira como dançarino
e ali já fez de tudo, vendia blusinhas de escola, bijuterias, fazia faxina, foi babá, professor de reforço, se enfrentou preconceito na Paraíba, porque um homem dançar, aparentemente gay, dá aula de zumba na praça, e isso tudo, esses detalhes, o quê? Fornecidos pelo próprio e entrevistas pelo próprio no canal do próprio. Gente, quer dizer, cadê o outro? Né? Cadê o outro social? O outro social é importante. Não só porque ele comanda, ela impõe, ela disciplina, porque o outro, ele cria essa nova forma, né, agora mais possante, que legal que seja assim, né, de reconhecimento. Não. A internet, as plataformas, vamos deixar um pouco assim, né? Quer dizer, não só os dispositivos tecnológicos, mas essa forma de vida, ela autoriza que um sujeito, né? Quer dizer assim, sem história, né? Ele consiga amealhar um patrimônio simbólico, um reconhecimento coletivo, né? Que dá nisso, né? Quer dizer, você não precisa saber, né? Vou usar uma expressão aqui que é ambígua e perigosa. Quem é essa pessoa? Né? Como é que ela foi, né? Criando aí, desenrolando aí a sua história? Como e que circunstâncias, eventualmente, levaram e impulsionaram que se formasse esse espetáculo zoológico que agora está todo mundo condenando, né? O que acontece aí? Condena, né, o indivíduo. Ele fez isso tudo sozinho, vamos dizer assim. Ele promoveu essa rave sozinho. Quem que estava junto com ele aí nessa história? Quem que estava junto e não levantou as orelhas e falou, amigo, dá uma diminuída? Quem que monetizou? Quem é que patrocinou? Quem é que pagou? Gente, né? Quer dizer, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. A gente está num momento em que tem um curioso cruzamento de dois processos equivocados, né? Um é o psicologismo, tudo é a mente da pessoa, que é o indivíduo, e o outro, sociologismo. Você é do grupo tal, fulmina. Você é do outro grupo, mata também. Não, a gente sabe que essas duas são erros epistemológicos. Transformar, né, problemas sociais em problemas psicológicos individualizados é um erro. Transformar problemas psíquicos, individuais, emocionais em problemas sociais é outro erro básico, né? Daí vem a turma do vamos juntar, tudo é a mesma coisa. Também não é isso, né? O difícil, por isso que é difícil pensar essa intersecção, é como você vai de um para o outro, né? Quer dizer, como a psicologia, como dizia o Freud, né? A psicanálise ela não se distingue assim, né? Ela é uma psicologia social também, mas desde que você faça os passos, né? Bom, então é isso aí, gente. A adultização, erotização infantil, sexualidade infantil, né? Os 3 capítulos dessa conversa. Mais história. Lá na questão, na montagem do assunto, na recepção ideológica e no tratamento psíquico para essa matéria. Para tudo isso, temos uma canoa ampliada, agora com novos, vamos dizer assim, dependências e cabines no canoa de Aqueronta Movebo. Vem pra cá, que a gente vai dar uma remada junto, que isso aqui tá além de qualquer barbárie, hein? Já se disse, vocês não podem ser uma de professor, que vocês ficam arrogantes, querendo falar que não sei o que vocês sabem um monte. A gente também tem que se haver com a nossa arrogância, mas isso não é desculpa pra falta de civilização. E olha eu aqui da esquerda, e o cara defendendo a civilização. Isso é falta de civilização.